Na boa, galera, tem coisa que a gente precisa ter muito cuidado e fazer um retrato histórico muito bem feito. Como, por exemplo, os eventos que aconteceram de 31 de março a 1º de abril de 1964. 55 anos atrás. Afinal, tivemos um golpe ou foi uma revolução, como colocam alguns militares? Bem, o meu posicionamento aqui não poderia ser diferente, que pode surpreender alguns colegas, mas, na minha visão, não tivemos um golpe militar em 1º de abril de 1964. O regime que foi implantado foi extremamente bem sucedido, acabou com a corrupção no país, acabou com todos os comunistas e deixou o país para todos os conservadores lindo, leve e solto. 1º de abril! Yeah! Mas é claro que é 1º de abril, né, galera? Não adianta simplesmente reinventar os fatos históricos. O que aconteceu entre 31 de março e 1º de abril de 1964 foi um golpe militar bastante apoiado pela sociedade brasileira, principalmente pelas classes média e classe conservadora, junto com a igreja e diversas outras entidades civis, não militares, que apoiaram o golpe e o regime que se deu, que tirou a democracia por mais de 20 anos do nosso país. Já que muita gente boa tem feito essa discussão, eu não vou aqui me repetir e há bastante informação para poder justificar que foi, claro, um golpe de Estado e foi sim uma ditadura o que se implementou nas 2 décadas seguintes no país. Mas eu quero falar um pouquinho sobre algo que o pessoal não fala muito. 2 coisas. Primeiro, o que veio antes e o que veio depois. O que veio antes? As Forças Armadas brasileiras, desde os movimentos tenentistas das décadas de 1920 e 1930, tinham grande interesse em atuação política direta no país. Isso não era uma novidade, havia outras ditaduras militares em outros lugares do mundo. Os movimentos tenentistas foram bastante conservadores nos costumes, apesar de terem também colocado algumas modernizações importantes no processo eleitoral que havia na velha república. Mas muitos dos ganhos dos movimentos tenentistas acabaram ficando um pouco adormecidos para serem implementados simplesmente após a ditadura de Vargas, porque com o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas conseguiu controlar os movimentos tenentistas. O que ele não conseguiu controlar foi a vontade de atuação política. Aqueles personagens que eram tenentes e subtenentes na década de 20 e na década de 30 chegaram às posições de generalato já na década de 1960. Não é à toa, portanto, que o golpe militar de 1964 foi feito com aquele desejo de entrar na política que já havia pelos mesmos atores políticos desde a década de 20. Foi a base do golpe de 64 e da ditadura militar. Beleza, o que aconteceu depois, já no final do regime? A anistia. A forma que o Brasil lidou com o seu passado autoritário foi bastante diferente dos outros países sul-americanos, para ficar apenas nos nossos vizinhos. Enquanto eles prenderam, julgaram e condenaram aqueles que cometeram crimes durante o período da ditadura, no Brasil optou-se pelas 2 leis da anistia. Muita gente se esquece que na verdade foram 2 leis. O que essas leis fizeram foi, na verdade, dar o perdão para todo mundo, mas principalmente para aqueles que eram os auto-interessados. A primeira versão da lei, promulgada em 1979, teve a assinatura do presidente João Figueiredo, que foi o último presidente militar. Lembrando que a ditadura acaba só apenas em 1985. Então, daí a revisão da lei para poder aumentar para o período pós-1979. No período da Constituinte e nos governos seguintes, houve ainda um grande papel de atuação dos militares, sim, com uma forma ainda de tutelar aquele processo de transição que havia sido implementado desde a Lei da Anistia de 1979. Pois bem, o que se vê agora é uma tentativa de revisão desse processo histórico. A grande pergunta que os militares brasileiros precisam nos responder é de que lado eles estão. Se eles estão de um lado quase sindical, classista, que deseja revisar a história para poder falar que o que foi feito lá atrás não foi uma ditadura militar, contra todos os argumentos de estudiosos, documentos brasileiros e estrangeiros, ou se eles desejam criar e trabalhar dentro de uma democracia. É um desrespeito à história do país tentar dizer que o que foi feito lá atrás não foi um golpe e que não foi uma ditadura. Até mesmo porque o próprio Bozo, em entrevistas lá para trás, sempre se referia à ditadura. A palavra é essa, ditadura.
não é porque as pessoas não gostam da palavra que querem mudá-la, que de fato ela não tenha o peso histórico conceitual que traz. Eu trabalho com os estudos de defesa já há muito tempo no Brasil e trabalho de perto com muitos militares, sou amigo de muitos militares e sei que grande parte, se não a maioria, tem um compromisso histórico, entendeu que houve sim um erro lá no passado e que estava disposta a virar a página. Até que essa página está sendo revirada agora novamente, principalmente com as decisões do governo federal. Ora, se vamos virar a página de volta, então quer dizer que nós vamos revogar a lei da anistia? A grande questão, novamente, diferentemente das outras ditaduras latino-americanas, é que as Forças Armadas brasileiras jamais pediram desculpas à sociedade pelo que fizeram nesses 20 anos. E agora, pela viagem na maionese de alguns, essa tentativa de reinvenção que não foi um golpe, pega muito mal para todos aqueles militares e aqueles como nós, estudantes das Forças Armadas, que reconhecem a importância das Forças Armadas do Brasil, de muitas coisas que fizeram de bom e fazem de bom. Essas tentativas de revisionismo histórico só pesam contra as Forças Armadas. Por quê? Colocam no holofote aqueles defensores da ditadura e não aqueles tantos outros respeitosos, profissionais, que defendem a honra das Forças Armadas e a soberania nacional. O que nós precisamos no Brasil é, como diz Habermas, o patriotismo constitucional. A pátria, o amor à pátria, a uma bandeira, isso não quer dizer nada. Nacionalismo é o respeito à Constituição. Essa precisa ser defendida. Retomo a pergunta e a provocação que estou colocando. De que lado da história os militares querem estar? Daqueles golpistas de 1964 ou daqueles hoje patriotas de verdade que abraçam a Constituição brasileira e que têm muito a contribuir à nossa sociedade? Olha só, tô pensando, já que pode cometer toda atrocidade e depois colocar anistia, fica muito fácil. Bora, solta o Lula, bota o Lula de volta na rua. Lula livre, Temer livre, Brasil é sempre 1º de abril.